né, obviamente, a sua equipe em busca... Ou seja, ele faz diferença em campo. Faz muita, total. Ele, para mim, eu digo que o jogador mais importante que o Flamengo tem no elenco é o Arrascaeta. Em termos de tudo. Essa é uma boa discussão, hein? Essa é uma boa discussão. Qual é o jogador mais importante? Porque é um tripé, né? É o Big Three, né? Do Flamengo, né? O Bruno Henrique, o Gabriel e o Arrascaeta, né? E todo grande time, toda grande equipe tem pelo menos 3 jogadores que desequilibram, né? Qual é o maior deles, né? O Arrascaeta. O Flamengo sente mais quando, né? Quando perde o Gabriel, que é um jogador excelente... Tem uma diferença entre maior e mais importante. Eu acho que o grande problema do Flamengo é não ter um substituto para o Arrascaeta. Sim, por isso ele é o mais importante. Ele tem o Pedro pro lugar do Gabriel e na esquerda, lá no lugar do Bruno Henrique, ele tem alguns jogadores. Mas eu não acho que, sei lá, se o Arrascaeta é o principal, entendeu? Porque, se bem, eu acho que sim, viu? Eu acho que ele é o principal jogador do Flamengo. Se você pega... se a gente traçar um comparativo com esse maior, que entre aspas é o Gabriel, entre aspas não, né? É o Gabriel, né? Por tudo que ele conquistou e fez por merecer em campo. Mas ele tem substituto à altura. Um cara que... Ok, se não é não vou dizer mesmo nível, mas de uma característica um pouco diferente, mas tão letal quanto ele, que é o Pedro. O Bruno Henrique hoje tem alternativas, né? Você tem Marinho, Vitinho, enfim... Lázaro, né? O Lázaro, e você tem outros atletas que podem, se não fazer a mesma função, mas cumprir a risca. A do Arrascaeta, o cerebral, o cara que circula por entre a faixa intermediária do campo ofensivo do Flamengo para criar, o Flamengo não tem. Não tem. Né? Então, nesse termos de importância, até pela ausência dessa peça, o Arrascaeta, para mim, é um jogador fundamental hoje no elenco do Flamengo. O problema é que o Flamengo não entendeu esse tipo de situação, né? Porque isso aconteceu com o Renato Gaúcho. Não tem um substituto para o Arrascaeta? Você acha que não entendeu ou que não achou no mercado esse jogador? Não tem no mercado. Eu acho difícil você encontrar hoje um camisa 10, né? Ele é mais o camisa, para tentar mostrar, exemplificar, é o camisa 10 criador, antigamente. Né? Uhum. É o cara que tecnicamente tira uma jogada do bolso, da cartola, sabe? Aonde menos se espera, ele vai lá e faz uma jogada, um chute de longa distância, ele movimenta o time adversário. Eu acho que isso, a qualidade que ele tem, dificilmente nós iremos encontrar aqui no Brasil, né? Um tipo de jogador como esse, e se encontrar vai pagar caro para poder trazer. Quando eu falo que o Flamengo não entendeu, e aí entra também a questão do Paulo Souza, né? Como não entendeu? Eu falo, criar novos sistemas de jogo para poder se adaptar às peças que tem. Mas acho que ele até tentou criar, Zé. Mas que não teve uma resposta. Não teve, mas você tem que insistir, né? Você tem que insistir. Sim. Porque o ano passado o Flamengo teve problemas, porque justamente o Arrascaeta ficou um período fora. O Renato insistiu com várias alternativas que não deram certo. Ele encontrou uma alternativa que seria o Everton Ribeiro por dentro. Nos últimos 2 jogos, contra o São Paulo e contra outro time que eu não lembro, que o Everton jogou por dentro, porque ele tem essa característica de salão, né, que é o drible curto, as jogadas mais curtas e tal. O Renato encontrou. Depois, o Flamengo não encontrou a situação. Não encontrou uma forma de jogar. Por mais que o Paulo tenha tentado ou feito testes, eu acho que esses testes foram poucos testes em relação a isso. A insistência foi quase nada, porque assim, testei uma, testei 2, eu vi que não dá. A Arrascaeta entra. Né? A dependência está muito grande. Então, eu acho que tem que criar mecanismos para justamente quando você não tiver um jogador como o Arrascaeta, você poder tentar hoje se adaptar aos adversários. Tentaria de mecanismos, Zé? Hoje, o Everton Ribeiro chegou a jogar pelo meio contra o Bangu. Sim. E foi até o melhor jogo dele no ano, né? Porque o Paulo Souza tem colocado muito como ala, né? Agora no meio contra o Bangu ele foi bem. Eu não sei, eu acho que, por exemplo, o Flamengo tem grandes possibilidades de jogar num 4-4-2. Você pode espetar 2 jogadores ali na frente, você tem dois jogadores de lado de campo. Isso? Não, hoje não. Hoje não. Hoje ele vai jogar dentro daquilo que ele acredita e vai colocar o time que ele tem na cabeça e o que ele treinou, o que ele testou e que ele achou que ele acha que são os melhores. Mas eu acho que daqui para frente, por exemplo, você tem que contar com isso. Né? Você tem que contar um pouco, por exemplo, com uma lesão, ou você vai ter que segurar um pouquinho, respirar o jogador, né? Deixar o jogador descansar um pouco também. Em 4-4-2 se faria com quem? Com Bruno, Andréas ou Bruno Arão e... Não, você pode alternar Maia com Andréas, Maia com João,
Né? Você tem dois pelas beiras. O Everton pode colocar o Vitinho, pode colocar o Lázaro. Frente, com dois jogadores na frente ali. Hoje ele vai estar de outra maneira. Essa que está na tarde aí é uma boa para a gente entrar também. Ô, Prates, quão mais favorito fica esse Flamengo? Ontem vocês já colocaram aqui que não vem nenhum tipo de equilíbrio. Você não estava aqui ontem, é verdade. A gente ontem estava falando sobre onde o equilíbrio é maior, né? Onde existe mais diferença, se era no Clássico Carioca ou no Paulista. Eu, por toda a mística do futebol, isso tem muito. E no Fla-Flu, então, muito. Coloco esse Fla-Flu com um pouco mais de equilíbrio do que São Paulo e Palmeiras, porque eu acho que o Palmeiras está em outro andar. Mas eu quero te ouvir sobre essa chegada do Arrascaeta e se ela muda essa dinâmica. Muda, Dani. Muda. O que a gente... Eu acho que a dúvida que tem em relação ao Arrascaeta é esse tempo do Arrascaeta no avião. O Arrascaeta vai chegar daqui a pouco ao Rio de Janeiro. 2h30 da tarde. Eu não sei a condição física dele, por exemplo, para 90 minutos. Paulo Souza vai começar com ele, usa 60 minutos e depois tira. Fica com ele no banco. Não acredito que o Flamengo fez esse esforço todo para o Arrascaeta não começar jogando hoje o Clássico. Acho que ele começa, não sei se termina. Complementar, ele e o Isla voltaram no voo com a bota fisioterápica para fazer a regeneração mais rápida. Sim. Então, assim, ele começa, não sei se ele termina. Agora, o que a gente tem visto no Carioca, principalmente, o Flamengo com o Arrascaeta tem um nível, sem o Arrascaeta o nível cai. Dois jogos, né? 2 jogos consecutivos, o Arrascaeta, não vou dizer que salvou o Paulo, não é isso, mas deu a vitória pro Paulo. Contra o Vasco, ele tirou... Passa pela qualidade do Arrascaeta, também, no empate 2-2. Passa pela individualidade e a gente ainda não ter visto o coletivo, a importância dele. Se você fala em o quanto passa pelo Arrascaeta e pela individualidade, eu acho que essa frase se choca. Então, é isso. Mas quanto é isso? É ele ser imprescindível ou quanto é o Flamengo ainda não ter desenvolvido o coletivo com o Paulo Souza? Exatamente. Se você não desenvolve o coletivo, você vai depender do cara para resolver. É isso. E como o time é muito bom, ele acaba se sobressaindo. Quantas vezes, Passinca, você viu o Flamengo jogar do mesmo nível que ele teve contra o Atlético Mineiro? Nenhuma. Esse ano, nenhuma. Só aquela vez. Nenhuma. Só aquela vez. E é bom lembrar o seguinte, que no jogo contra o Rezende, me ajudem aí, o Arrascaeta entrou no segundo tempo. Foi. Eu não me lembro se no jogo contra o Vasco ele também entrou no segundo tempo. Não lembro. Mas o do Rezende eu tenho certeza. Do Rezende eu tenho certeza. Então, diante desse cenário, é possível até que o Paulo hoje o deixe no banco no primeiro tempo. Não saia com ele. E que ele entre no decorrer da partida. Entendeu? É um cenário. O outro é deixar ele logo de cara, tentar resolver, depois você tira aí. Mas você não tem certeza que ele vai resolver. Entendeu? Você não tem certeza que são favas contadas, a entrada do Arrascaeta, o Flamengo vai virar o primeiro tempo ganhando 2-0. Não existe essa certeza. Não existe. Então, eu acho que existe o que existe, na verdade, é um grande ponto de interrogação. Contra o Vasco, ele entrou como titular nos 2 jogos. Nos 2 jogos. Foi só contra o Rezende mesmo que ele entrou no segundo tempo. Então, em cima da sua pergunta, Dani, a respeito como a gente até agora não conseguiu ver um Flamengo bem montado coletivamente pelo Paulo Souza, e a individualidade faz a diferença, ele tem que jogar. E outra coisa. Tem que jogar. Hoje, se a gente pega o que é o Fluminense...